Amém. Mais uma vez, boa noite. Sempre uma alegria a gente poder compartilhar do pão que alimenta a nossa alma, a palavra de Deus, né? Eu estava lembrando de uma canção que a gente tem o costume de cantar aqui, que fala o quanto Deus é soberano, reina sobre os céus, sobre a terra, tudo está no governo dele. E ainda assim, ele se preocupa com nós. Eu não sei se você, em algum momento, já pensou nisso e ficou até um pouco constrangido com o amor de Deus, desse Deus tão grande e ele se importar tanto conosco. E é interessante que parece que Deus assume formas que vão permitindo a gente compreender como ele se relaciona conosco. Há momentos na nossa vida em que Deus é o médico dos médicos, sara nossa alma, nosso corpo. Às vezes, ele é o nosso juiz e julga com justiça as nossas causas nesse mundo caído. Às vezes, ele é o nosso general, o Senhor dos Exércitos, aquele que guerreia conosco e por nós. Mas há uma figura muito presente em toda a Escritura que revela os atributos do Senhor de maneira muito clara: o amor, o cuidado, o zelo, que é a figura do pastor de ovelhas. Deus se coloca como pastor do seu rebanho. Em Ezequiel 34 vai dizer o Senhor soberano falando: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e cuidarei delas. Passando pelos Salmos, o Salmo de número 80, o salmista começa proclamando: ó pastor de Israel, escuta-nos, ouve-nos. E o tão famoso Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus, nos evangelhos, se coloca como o pastor das suas ovelhas, o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Há poucos dias aqui, nós tivemos um momento de muita alegria, onde reconhecemos o Vinícius como pastor da nossa comunidade, como aquele que orienta, cuida, ensina, zela, direciona, proporciona o alimento. Isso são os ofícios do pastor. Mas eu queria pensar nessa noite que uma comunidade saudável, uma igreja saudável, esses atributos pastorais não pode ficar centralizado só numa pessoa ou numa liderança, mas é algo que tem que estar entrelaçado no DNA de toda a comunidade, algo que permeia todas as vidas. Nós temos tentado colocar como objetivo esse ano de sermos uma comunidade mais unida, mais amiga, mais próxima um do outro, mais íntima, sair mais para comer junto, para brincar junto, para partilhar os momentos da vida juntos. Mas eu queria trazer nessa noite um novo desafio, de sermos uma comunidade pastoral, uma comunidade com um espírito pastoral, que cuida, que zela um do outro, uma comunidade que é uma comunidade para os perdidos. E eu queria que fizéssemos isso olhando para o texto de Lucas 15. Lucas capítulo 15, versículo 1. O ano passado, nós fizemos uma minissérie de 4 episódios sobre as parábolas de Jesus. E hoje, mais uma vez, nós vamos meditar a partir de uma, e talvez uma das mais conhecidas. Lucas capítulo 15, eu leio na NVI. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo,
Pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Amém. Glória a Deus. Jesus sempre teve uma predileção pelos excluídos, pelos mais fracos, pelos aqueles marginalizados que viviam às margens da sociedade. Jesus sempre gastou tempo com aqueles que era considerado perca de tempo. Jesus sempre esteve na presença, na companhia daqueles que viviam sozinhos. E o Evangelho de Lucas deixa isso muito claro, evidencia isso para nós. O primeiro versículo que lemos traz dois grupos desses excluídos. O primeiro, muito conhecido, os publicanos, judeus que cobravam impostos do seu próprio povo judeus para Roma. E por isso eram taxados como traidores de sua pátria. Mas não somente isso, alguns faziam caixa dois e enriqueciam-se, de maneira indevida, passava a parte que era de Roma e cobrava mais para si mesmo. Então, além de traidores, eram taxados como ladrões. Muito mal vistos, má companhia, a escória da sociedade, a ralé. E o outro grupo, ele é taxado de pecadores. É interessante rotular um determinado grupo de pecadores, porque Paulo vai dizer em Romanos 3 que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Então, por que um determinado grupo é pecador como se os outros não fossem? Esse grupo chamado de pecadores é aqueles que tinham seus pecados expostos. A sua vida pecaminosa estava diante de si. Aqueles que, por fazerem algo conhecido, ou por não cumprirem a lei mosaica de acordo com a interpretação dos mestres da lei, eram taxados como pecadores. E a esses, a porta da salvação era algo muito, muito longe. Algo destinados à ira de Deus. Era isso. O único acesso de fé que eles tinham era taxado como um alvo para a ira de Deus. Longe, longe de uma salvação, longe de uma reconciliação com o Pai. E é interessante que o texto diz que eles se aproximam de Jesus, e a versão traz todos os pecadores, todos os publicanos, e nós podemos imaginar então que eram muitos, para ouvi-lo, simplesmente para ouvir. Eles não estão à procura de um sinal miraculoso, de pão, de dinheiro, de fama, status, mas eles queriam apenas ouvir Jesus. Ouvir Jesus. Pelo contrário, eram os próprios mestres da lei que cobraram de Jesus: faz-nos um sinal do céu para provar que você é quem diz que é. E essa ralé queria apenas ouvir Jesus. Um mestre que traz uma mensagem totalmente diferente daqueles que eram acostumados a ouvir. O que eles eram acostumados a ouvir é como a oração do fariseu: obrigado, meu Deus, porque eu não sou como esse publicano, pecador, ladrão, destinado à tua ira, ao inferno. E Jesus então chega com uma nova mensagem e tem voz para eles, e a mensagem é diferente. Há esperança para vocês, há perdão para vocês. A graça que eu anuncio é maior que o seu pecado. Jesus tem voz para eles. E essa é a primeira marca de uma comunidade pastoral. Uma comunidade que fala aos perdidos. Uma comunidade que tem voz a quem anseia por ouvir a mensagem pura e simples. E quantos muros, não só naquela época, mas hoje, a bolha da religião levanta e impede que essas pessoas ouçam o evangelho verdadeiro. Quantas mães solteiras, ao entrar num ambiente religioso, é fuzilada com olhares condenatórios, dizendo: lá vem a pecadora.
Quantas pessoas diferentes, com roupas diferentes, tatuagens, sei lá, é olhado de cima a baixo, e no coração do santo religioso, aquela pessoa já está condenada ao inferno. Quantas vidas são recebidas com 5 pedras na mão, se a igreja descobre que ela vota em A ou vota em B? Uma igreja pastoral fala, uma igreja pastoral, cada pessoa que entrar por essa porta tem acesso livre à voz do Evangelho, à verdade. E talvez a gente pense que isso está distante da nossa comunidade, e então é preciso que a gente afunile essa aplicação para a minha e para a sua vida no nosso ambiente de trabalho, e eu acredito que não é difícil de lembrarmos de pessoas em que a gente nega o bom dia, vira o rosto, evita, e de maneira muito discreta vai se portando mais santo que aquela pessoa, de modo que ela é indigna de ouvir de você o Evangelho, o amor de Jesus. E a sua postura retraída e muitas vezes até hostil impede que aquela pessoa pecadora, de fato, se aproxime sabendo que você é um cristão e te peça uma oração. Vê os seus stories postando todo domingo você aqui, mas na segunda-feira você vira o rosto e ela não consegue chegar e se aproximar. O que vocês falam lá? De que amor é esse que vocês anunciam todo domingo? Que em nome de Jesus, a minha e a sua vida, por cada pessoa que cruzar, não seja um silêncio ensurdecedor da nossa arrogância, da nossa santidade, da nossa prepotência em acharmos que somos melhores, somos mais dignos de que qualquer um de ouvir a verdade pura e simples. Mas Jesus vai mais a fundo e não só fala a pecadores, Jesus come com pecadores. E é preciso que a gente mergulhe um pouco no contexto cultural para entender que o partir da refeição era algo profundo demais naquele tempo. Quase que um cerimonial religioso. Partir o pão com alguém é dizer: eu partilho do mesmo pensamento, você é meu irmão, eu divido o meu alimento com você, eu estou junto com você, eu sou próximo a você. E isso escandaliza, isso escandaliza. Vocês vão se lembrar do Zaqueu, um dos publicanos famosos da Bíblia, que para ver Jesus teve que subir numa árvore. E aí Jesus se aproxima dele, deixa a multidão de lado, chama pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque eu vou jantar na sua casa, eu vou me hospedar com você. E a hospitalidade de Jesus, o afeto, nós sermos uma vida acolhedora, transforma a vida de Zaqueu. De modo que ele fala: Senhor, metade dos meus bens eu estou dando aos pobres, e a quem eu roubei eu vou retribuir 4 vezes mais. E Jesus então proclama: hoje houve salvação nessa casa. Esse publicano, a qual era cerceado o direito de ouvir do amor de Cristo, a qual era colocado barreiras para que se alimente com ele, este publicano é filho de Abraão. E houve salvação naquela casa. A segunda marca, queridos, de uma igreja pastoral é uma igreja que acolhe pecadores. Acolhe. É um abraço, é um aperto de mão, é um sorriso sincero. A Mari falou aqui, e não há demagogia nenhuma, quanto nós ficamos felizes em ver vocês aqui. Nosso café, desde a primeira reunião, não é acaso, é intencional. Nós queremos ter um momento para partilhar o alimento, para conversar um com o outro, para nos aproximar mais. E isso é acolhimento. O acolhimento transforma vidas. E a nossa comunidade precisa ter essa característica presente em cada vida que entrar ali. Uma terceira marca, então, os escandalosos, os religiosos escandalizados com isso, Jesus propõe a parábola.
E ele vai falar de um pastor que tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. E esse pastor deixa as 99 lá e vai atrás da que se perdeu. E procura até encontrá-la. E passa por dificuldades, sobe montanhas, desce vales, talvez enfrenta leões e ursos, como o pastor Davi enfrentou, até encontrá-la. E na nossa mentalidade racional, talvez não faça sentido largar 99 ovelhas e ir atrás de uma que se perdeu, colocando a vida do pastor em risco, deixando as 99, mas o pastor não pensa na mesma mentalidade que nós. Para o pastor, aquela ovelha tem valor. Quanto vale uma vida? Qual o valor de uma alma? Eu me lembro de um filme, não sei aqui quantos assistiram, um filme muito bom, se passa na Segunda Guerra Mundial, antigo, ganhador de Oscar, O Resgate do Soldado Ryan. E então um comandante de um pelotão recebe uma missão. Você vai pegar suas tropas, seu grupamento, e vai direcionar para o fronte da batalha. Vai para onde o fogo está cruzado. Qual a missão, senhor? Resgatar um soldado, Ryan, esse soldado aqui. E não faz sentido na mente do comandante arriscar a sua vida e de todo o seu grupamento para salvar a vida de um único soldado raso, a ralé, a base da pirâmide militar. Alguém que não fez feito heróico nenhum. Mas esse soldado havia se tornado filho único de uma mãe que perdeu mais 3 filhos na guerra. E para essa mãe, Ryan tinha um valor inestimável. O valor de Ryan para essa mãe não poderia ser calculado. Qual o valor de uma vida? É assim que o pastor trata as suas ovelhas, indo atrás dela. E essa é a terceira marca de uma igreja pastoral. Uma igreja pastoral, além de falar, além de acolher, é uma igreja que vai atrás dos perdidos. Vai atrás dos perdidos e procura até encontrá-los. O quanto nós empenhamos o nosso tempo, o nosso recurso, em busca, de maneira intencional, dos perdidos. Eu me lembro de um testemunho do pastor Wesley, que esteve aqui conosco na ordenação do Vinícius. E um ano ele pegou o violão, pegou a Bíblia e foi para a porta da Bix Patos. Chegou antes da festa começar e ali começou a adorar, a cantar e a orar por cada uma das milhares de vidas que entravam noite adentro, dentro daquele ambiente. E aí ele testemunha que uma vida desistiu de entrar. Uma vida que entendeu o amor do pastor por ela. E que aquele ambiente a afastaria ainda mais de volta para casa. Que ousadia! Que coragem, que amor por vidas! E a nossa igreja, a nossa comunidade, a minha vida tem que ser transbordada por esse intuito de ir atrás de perdidos. É tão cômodo a gente ficar dentro e às vezes com mentalidade vazia, uma mentalidade diabólica de achar que se Jesus voltar hoje eu estou dentro e é o que importa e que se dane quem está lá fora. Ah, queridos, nós precisamos nos mover, ter atitude em direção àqueles que estão perdidos. E o pastor achando, não chega com o cajado e desce pancada nela, por ela ter fugido, por ela ter se perdido, por tudo que ele passou até encontrá-la, mas ele a coloca nos ombros e alegremente a carrega para casa. Se a figura do pastor revela o amor, o cuidado, revela também a fragilidade da ovelha. Os estudiosos vão dizer que a ovelha, longe do aprisco, longe do pastor, é o animal mais frágil que existe. Ela entra em choque, ela começa a tremer, ela perde o senso de localização, ela é míope,
ela é incapaz de voltar para casa sozinha. A única coisa que lhe resta é berrar, colocando a sua vida ainda mais em perigo. Porque ela fala para os predadores, eu estou aqui. É isso que o pecado faz. Nos deixa zonzos, perdidos, incapazes de, com as nossas próprias pernas, voltar para casa. E é por isso que o pastor coloca nos ombros. E a ovelha é pesada, mas ele trilha o caminho de volta alegremente, porque ele a ama. A quarta marca, queridos, é que precisamos carregar os perdidos. Quantos filhos hoje estão de pé, porque várias mães pagaram o preço de carregar os seus filhos de madrugada por anos em oração de joelhos? Talvez você já se sentiu nessa situação, totalmente incapaz de prosseguir, vulnerável. E aí alguém, um enviado de Deus, representando a figura pastoral, literalmente carregou nos ombros, com um abraço, com oração, com um recurso financeiro, carregou com a companhia dele. Às vezes não tinha nada o que fazer, a não ser sentar junto e chorar junto. Mas a presença daquela pessoa foi suficiente para você se sentir no colo, carregada nos ombros. E nós, como igreja, precisamos carregar uns aos outros. Não pegar o perdido e descer o cajado, o acusando, mas carregar alegremente, alegremente, porque um perdido foi achado. E chegando em casa, o texto diz que então ele chama seus vizinhos, chama seus amigos e fala, alegrem-se comigo, celebrem comigo, porque eu achei a ovelha perdida. E essa é a quinta marca de uma igreja pastoral. Alegramos com os achados. Em sequência, a analogia da moeda perdida, onde uma mulher tem 10 moedas e perde uma. E então ela acende uma lamparina e varre toda a casa, uma moeda que se perdeu dentro de casa. E isso é importante para nós, porque às vezes nós estamos dentro e perdidos. E ela varre até procurar, e achando, até encontrar, e achando essa moeda, ela chama suas amigas, chama suas vizinhas, e fala, alegrem-se comigo. Em sequência, a analogia do filho pródigo. E o filho que retorna, o pai não recebe com o cajado, mas ele corre ao seu encontro e o recebe de braços abertos. Coloca um anel no seu dedo, coloca uma nova roupa, manda matar um novilho e faz uma festa. E às vezes, mesmo que de maneira muito discreta e às vezes interiorizada, a gente é incapaz de se alegrar com os perdidos encontrados. Que Deus nos livre da postura do irmão mais velho, que ao ver o irmão retornando e ver toda aquela festa que o pai faz, chama um dos seus servos e fala, o que está acontecendo? Seu irmão voltou, seu pai está celebrando. E o irmão então fica de fora com ira, com inveja, achando que o irmão não merecia aquele banquete, porque ele se sentia santo e o irmão um pecador. Que Deus nos livre da postura de Jonas, que não queria falar a pecadores, foge, e Deus o levando, e ele anunciando o verdadeiro evangelho, aquela população de Nínive se prostra no chão, com a cara em terra, se cobre de cinza, rasga suas vestes, proclama o jejum, e Deus, ao invés de derramar ira, juízo, derrama misericórdia e graça. E qual a postura de Jonas? Ah, Senhor, é por isso que eu não queria vir. Eu sabia que você era Deus de misericórdia, Deus de perdão. Eu quero morrer ao ver esses pecadores perdoados. Que a gente se alegre por cada alma perdida, que a gente festeje por cada alma perdida que volta para casa. Que a gente tenha alegria entre nós, porque é isso que ocorre no céu. A parábola finaliza com Jesus dizendo, há mais alegria no céu, entre os anjos, na presença do Pai, por uma única ovelha arrependida que retorna para casa, do que pelos 99 justos, religiosos, que ficaram lá achando que são bons e que não precisam de arrependimento.
Mas nós só conseguiremos possuir essas marcas, só conseguiremos falar ao perdido, só conseguiremos acolher aquele que é pecador, ir atrás do perdido, ir achando, trazer nos ombros, e quando chegar em casa festejar, se entendermos que nós éramos essa ovelha perdida. É isso que a ceia do Senhor nos lembra. Era eu e era você que estava lá fora. E o bom pastor, ele trilhou o caminho dos vales, se fazendo homem, se fazendo carne. Foi humilhado, foi maltratado, foi crucificado. E verteu o seu sangue, rasgou o seu corpo, por mim e por você, ovelhas que éramos perdidas. Com essa concepção, nós podemos nos achegar à mesa e festejar diante do Pai, festejar um com o outro, porque há festa no céu, porque Ele nos encontrou e nos trouxe de volta para casa. Amém. Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nosso pastor dessa comunidade, pastor da nossa vida, o Senhor que dia a dia coloca para nós pastos verdejantes, o Senhor que quando passamos por vales perigosos, à sombra da morte, é o Senhor que está lá conosco para lutar com leões e ursos. É o Senhor que de maneira tão amável, quando de forma rebelde nos afastamos de Ti, vai atrás de nós e nos traz de volta a Tua presença, com amor, nos carregando em Teus ombros, e celebra, e dá festa em Tua presença, porque para Ti a nossa vida é valiosa. Para o Senhor nós temos um valor inestimável. Oh Deus, nos ajude a compreender isso essa noite e viver isso de forma comunitária, hoje e todo dia da nossa vida, celebrando em memória do Senhor esse sangue vertido e esse corpo rasgado por amor a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.